Para não encerrar o assunto de vez, em destaque nós temos que colocar. Coloca nosso querido Júnior Pagula. Ih, Renato, já, né? Na edição, dá um trava aí, Mauricião. Na edição, eu vou pedir para o Maurício colocar o trecho aonde eu e o Júlio alertamos ele. Cara, você não está no condicionamento físico para subir nessa competição. Para falar a verdade, o seu condicionamento físico ia chegar próximo, não no ideal, mas próximo no ideal, dia 4 de dezembro do Mr. Santos, não seria nem dia 21. Ele disse que entendia o corpo dele e que o treinador dele tinha uma manobra para fazer. Não feliz com isso, o treinador dele foi nas redes sociais e disse que eles sabiam o que estavam fazendo, que eles iam surpreender a mim e ao Júlio e que eles não conheciam que nós não conhecíamos o Pagula e o potencial do Pagula. Uma surpresa aqui, um atleta que não estava programado para participar da competição, que era o Júnior Pagula, resolveu participar da competição, vamos dizer assim, meio que por conta própria, aí foi uma decisão entre ele e o treinador. Vamos dar uma olhada no físico dele. Fiquei agora curioso para ver. Eu achei o Pagula muito atrasado. Estou confiando muito na palavra do técnico dele, mas se fosse o atleta do meu time, eu abortaria a missão. Porém, é um cara que eu nunca trabalhei e não sou eu que estou preparando o protocolo dele. Levando em consideração que eu não conheço isso e que o treinador dele tem a ideia de preservá-lo, eu tenho certeza que ele vai fazer o possível para trazer uma versão melhor do Pagula. Mas para mim hoje ele está muito atrasado. O Pagula tem um potencial enorme, Júlio. Uma cintura muito amarrada, ele tem um controle abdominal muito bom. A gente percebe nas pernas dele que a profundidade de corte é grande, mas não tem condição física, falta condição. Mas o próprio treinador dele disse que conhece bem o físico dele e que ele vai nos surpreender. Da nossa parte, ele não entraria, ele não está na condição física. A Casa dos Campeões, você já explicou, é um local que a gente cria campeões, não cria quintos colocados, sextos colocados. Ele pode ser um quinto ou sexto colocado, tendo feito 100%. Na minha opinião, ele ainda está longe do 100%, até porque ele foi uma das vítimas da pandemia. De forma alguma, nós estávamos desacreditando do potencial do atleta. Pelo contrário, eu acho que o Pagula tem um potencial enorme, uma linha de cintura muito estética, coxas potentes, tronco equilibrado, mas o que nós entendemos um pouco é de bodybuilding, e ele estava longe da condição de qualquer atleta. E como eu sei que ele é um ser humano, como o Júlio sabe que ele é um ser humano, ele não é um super-herói, ele não ia em uma semana tirar aquela capa de gordura, ele ia tirar água, ele ia desidratar. Haja visto que ele entrou com um rosto tão desidratado, que a sensação que a gente tinha é que ele estava doente. Pagula subiu no palco. Pagula, no duplo bíceps de costa, deixou claro que ele não estava pronto. Não, em nenhuma pose ele está pronto. Pagula nas prévias. Pagula não apareceu nas finais. Ele ia ficar nas finais provavelmente em top 5, até porque a categoria dele não estava competitiva com vários atletas, tinha atletas bons, mas não estava competitiva, e ele simplesmente abandonou o evento. Fez uma justificativa, não me recordo qual era, mas é estranho a pessoa abandonar um evento morando em Fortaleza e o evento sendo aqui em Campinas, não ficar mais 3, 4 horas lá no evento e concretizar o show. Maurício, vai rodando o Pagula. Eu quero primeiro a opinião do Itinho. Itinho, você acompanhou essa novela do Pagula e a vamos dizer assim, a teimosia dele em competir nesse Muscle Contest? Acompanhei sim e confesso que eu não entendi. E entendi na questão de mentalidade. Nesse esporte é você saber o que você tem que fazer e fazer. Não fazer o que você quer fazer. Então, quando eu vi ele no palco, eu estava narrando, né? Então eu estava torcendo pelo pessoal da casa. Sempre quando entrava alguém, eu fazia questão de falar, né? Mais um representante da Casa dos Campeões. E quando ele entrou, eu já pensei assim, nossa. Eu vi ele andando antes de começar a posar. Eu já vi que ele não estava pronto. Então, eu acredito que foi uma precipitação que
prejudicou demais a carreira dele, né? Eu vi os vídeos das redes sociais que ele falou que ele tem contas para pagar, que as contas dele não pararam de cair, mas ele já sabia disso no dia que ele veio, né? Então eu acho que quando você tem um objetivo, você tem que focar no resultado final e seguir o percurso. E eu acho que ele achou que conseguiria fazer o que ninguém consegue, né? Que é antecipar uma condição de palco. Porém, eu como um dos comentaristas, eu achei, sim, foi até a expressão, a falta de respeito com o evento, com quem estava torcendo por ele. Ele não subia, eu gosto dele, ele me tratou super bem aqui, mas a gente esperava outra coisa, e mesmo que não mostrasse, e fosse até o final, não simplesmente abandonar o evento. E eu, como torcedor que estava lá torcendo por ele, eu sinceramente fiquei decepcionado. E o Shape realmente ele deveria ter ouvido, ele estava com os mestres aqui, né? Então eu acho que a experiência que o Júlio tem como coach poderia ter sido levado muito mais em consideração, e isso com certeza faria a carreira dele ir para um outro patamar. Jorlan. Bom, na verdade, para mim foi uma decepção muito grande, né? Porque eu não esperava tal atitude devido a primeiro a todo o suporte, né, que ele teve, toda a atenção que ele teve de vocês, dentro da casa, né? Cara, é porque o pessoal que está de fora não tem ideia, né? Eu tô lá dentro da casa, eu sei, né? Tudo muito à vontade, não falta nada. Todo mundo que eu conversei um pouco dentro da casa tem a plena noção que fora dali não conseguiria fazer uma preparação do jeito que está fazendo agora, né? Então, achei que no mínimo ele poderia ter tido uma consideração de, primeiro, ficar até o final, e segundo, na verdade, vocês me corrijam se isso aconteceu, ele ter comunicado a vocês dois, Júlio e Cariane, que estaria saindo, ou pedir algum tipo de desculpa, talvez. Não recebi nenhuma mensagem. Você recebeu, Júlio? Eu fiquei sabendo pela internet. Também, pela internet. Ele não mandou uma mensagem de muito obrigado. Então, isso para mim, desculpa falar assim, mas não é um papel digno de quem recebeu todo o suporte, todo o apoio, né? E simplesmente largar de mão e sair fora como se fosse qualquer coisa, né? Então, achei que no mínimo antes dele ir para a rede, porque eu fiz questão de ver o vídeo, né? Falar das suas lamentações, etc. Até porque todo mundo que está em cima do palco, independente do primeiro ou do último, todo mundo tem problema. Todo mundo se priva e todo mundo deixa algo para trás. Então, infelizmente, não é a história dele que vai me convencer ou convencer a qualquer outra pessoa. Me desculpe ser um pouco rude, mas isso me revolta um pouco. Porque eu estou vendo todo dia ali dentro da casa como funciona a coisa. E ele não poderia ter feito isso. Ainda mais com vocês dois, dando todo o suporte e sabendo que já tinha feito uma prévia antes e dado um aviso. Não vai, porque vai ser melhor. E eu vi vocês conversando em off. Ou seja, a intenção não era queimar. Nós desligamos a câmera. Eu estava aqui. Lembra, Jorlan? Eu estava aqui. Quando desligamos a câmera, o que nós falamos com ele? Sim, desligou a câmera e falou, cara, eu acho que não é legal, não está em condições, vai pro dia 4, tem potencial, etc e tal, não sei o quê. Ele, como um menino meio que mimado, desculpa falar assim mais uma vez, eu me conheço, meu treinador me conhece, vou surpreender. Tanto que chegou no meio da semana, ele pegou as coisas e decidiu ir para Campinas antes para fazer o final. Eu fiquei surpreendido, mas... Isso ele falou comigo. Mas tudo bem. Ele falou assim, vou para lá, tá tudo sem problemas. Agora, abandonar o evento, ir embora, decidir por conta própria sair da Casa dos Campeões, não terminar o campeonato, levando em consideração que a Max pagou tudo. Pagou a inscrição, sim, tinta, isso é um ponto, tudo. Isso é um ponto crucial. Por isso que eu falei que antes dele ir para a internet, não que ele não tenha esse direito, todo mundo tem, ok, mas no mínimo chegar em off, assim como vocês fizeram antes para ele, com ele, né, e agradecer ou ficar até o evento, até o final, ir no stand da Max, agradecer toda a empresa e dizer assim, desculpa, mas eu estou indo embora. Ou, desculpa, me dá mais uma chance? Acho que eu faria isso, né? Sabe, reconhecendo a besteira que eu tinha feito. E não simplesmente ir embora, chegar em casa, talvez, não sei, ou no hotel, e sair fazendo um vídeo
falando e agradecendo pelo vídeo. Não, cara, eu acho que a vida real é uma outra história. Jorlan, só para curiosidade da galera. Entre alimentação, estadia, seguro, parte de saúde, infraestrutura Exames, de né? suplementação, exames médicos, custo, não vou colocar o custo da competição, esses custos, cada atleta que mora aí custa mais de R$5.000. Eu tenho noção. Eles comem tilápia. À vontade. Não falta nada. O quilo da tilápia, dependendo do lugar, é 50, 90 reais. É isso que eu queria falar, Renato. Muitos e muitos atletas sonham apenas em poder usar tilápia na preparação. Sim. Não tô nem falando de suplemento, tô falando de tilápia. Pô, meu treinador passou tilápia, eu só tenho frango. Sim. É isso que eu queria falar. Por exemplo, ele falou que o motivo dele ter ido foi as contas para pagar. Parece que ele tem uma moto importada lá, ele Isso. falou que a prestação da moto estava atrasando, porque ele tinha que trabalhar. Então, ele veio para casa pelo hype, ele não veio pela estrutura, ele veio para ficar famoso. Porque se ele tinha que ficar lá para trabalhar, então ele veio para ficar famoso. Tantos atletas precisando dessa estrutura para competir e ele veio só para ficar conhecido no Brasil. Eu ia falar isso de mim. Entendeu? Que estou fazendo uma preparação, estou gastando muito, porque eu sei... Eu não vou falar nem tilápia, porque não está dando para comprar tilápia. Entendeu? Eu estou com dificuldade de comprar o patinho. Entendeu? Sim. E aí, minhas contas também estão chegando. Sim. Então, isso de eu ter um conta soa como se os outros atletas não tivessem. E a gente tem que considerar uma coisa. Ele tem contas para pagar, mas todos os outros atletas que estavam na categoria dele, além de contas para pagar, não tinham a Casa dos Campeões para chegar junto. Exatamente. E outra, cara, eu vou mais profundo, assim, sendo até muito humilde. Ninguém ali tinha esse suporte aqui psicológico. Ninguém. De ter o Balestrinho do lado. De ter o Jorlan do lado. Eu não gosto de falar de mim, Não, mas... desculpa, Jorlan. Pô, cara... Você é o pai dos acho que eu caras lá. posso- Você é o cara, Jorlan. Acho que eu Você é tô o cara. valendo alguma coisinha. Que eu posso falar você é o pai por- dos caras. né? E é muito motivador. Então, tipo... ele É um dá- neguinho de qualidade. Cara, ele dá aula de pose, ele ajuda na coreografia, ele acalma os atletas, ele orienta. O que ele não faz é se meter na preparação do cara. Não. Porque, entendeu? Mas ele chega e fala assim, tem certeza disso aí? Mas isso é ética, né? Exato. Ele fala, tem certeza disso aí? Tá tudo certo aí? É isso aí mesmo? Tipo... O Jorlan pode dos caras ali, cara. Bota E ó, pra- eu e eles boto têm pra muita gratidão pensar. por isso. A gente não pode generalizar, Não, tá? jamais. Aqui, Não aqui vamos generalizar. Aqui a questão não é essa. Nem posso falar isso dele. Pelo contrário, a grande maioria ali tá abraçando a oportunidade como única. Com certeza. E nem posso falar isso do próprio Pagula. Por quê? Quando eu cheguei na casa, ele foi um dos meninos que chorou. Porque ele sempre me acompanhou e etc e tal. Do Batalha dos 80, aquela coisa toda. Então, assim, achei muito... Fiquei muito feliz por isso. E isso também me fez ficar surpreso com a atitude dele. Porque ele sendo um cara que me acompanha, que eu não gosto de usar a palavra fã, mas ele sabe de toda a minha luta no esporte, das coisas que eu deixei para trás no esporte, e por isso ele deixou um campeonato, uma coisa pequena, né? Então, se ele tem o Jorlan como um ícone, ele tinha que ter ido até o final. Morre, mas morre lutando, até o fim. Então, essa é a visão que eu tenho, entendeu? Por isso que eu não gostei da postura, não gostei do vídeo que eu vi, né? Do jeito que ele tentou arrumar uma justificativa que não foi honesto. Simplesmente honesto. Não foi honesto. Não foi honesto com ele, cara. Ele tá tentando se enganar. No fundo, ele sabe disso. Desculpa, mas ele sabe. Entendeu? Porque não haveria nenhum motivo de tal atitude. E para mim, essa atitude veio da vergonha. Porque ele não imaginou que ia passar vergonha. Tipo, ele não sabe. Isso, ele acreditava que ia chegar no palco e ia arrebentar. Porque no fundo, eu observando assim, num todo, ele pensou assim, eu vou mostrar para eles, pro Renato e pro Júlio, que eu tô certo. Só que ele chegou lá e ele viu um outro cenário. Ele só saía do meio e ia pra ponta. E quando isso acontece, você sabe que o bicho pegou. A casa caiu. A casa caiu, neguinho. Entendeu? Então, eu vi pela expressão dele, cada posição que ele caía, tipo, caraca, eu tenho que sair daqui correndo. Eu tenho que sair daqui correndo.
entendeu? E eu vi isso e eu falei assim, esse é o reflexo da imaturidade. Porque se ele fosse maduro, ele tinha ouvido esses dois caras aqui e tinha se preparado para o próximo show. Eu me considerava um cara que, na minha cabeça, eu sabia treinar, porém, eu não tinha genética, não tenho genética, digamos. Aí eu vou, treino, tive a honra do Balestrin me treinar, aí você fala, caramba, eu não sei nada. Por quê? Porque eu sei a experiência que o Balestrin tem. Então, se o cara falar, ó, puxa o cotovelo pra cá, eu posso ter lido o que quer que seja, sentido o que quer que seja. Eu vou fazer o que o cara tá falando. Tanto que meus treinos de ombro hoje é outra vibe depois do treino que eu fiz com o Balestrin. Júlio Balestrin, Pagula, sua opinião. Ai, Renato. Ai, Você meu Deus. sempre Bate, me põe bate. rascada. Não, bate leve, pelo amor de Deus. Bate leve? Bate leve. Desde o começo, quando eu vi o Pagula na casa, eu já percebi alguns erros. O primeiro deles, falta de disciplina. Extremamente indisciplinado com horários. Ele acordava o horário que queria, comia a hora que queria, fazia um cardio desnecessário todo momento. Os outros atletas da casa reclamavam que ele passava a madrugada no telefone. Exato. Não deixando os outros dormir. Na madrugada no telefone, não deixando os outros dormir. Era muito desorganizado. Problema com limpeza. Problemas muito pesados com organização e até mesmo asepsia. Então são coisas assim que são básicas para você se conviver em sociedade. E isso já faltava nele. Deixando esses problemas que eram pequenos dentro do nosso objetivo de lado, indo para a parte mais técnica sobre o atleta Pagula, nós oferecemos ajuda. Eu conheço o Breno, o treinador dele, é um cara muito bacana. Tive a oportunidade de conversar com o Breno no evento, e aí agora que você vai ficar surpreso, Renato. Você conversou com o treinador dele? Conversei com o treinador dele, e assim, o Pagula reclamava de falta de dinheiro. Porém, ele era o único na casa que comprava salmão para consumir. Não é, Jorlan? Ele era o único na casa que comprava salmão para consumir. Desculpa, tá, gente? Tem tilápia, tem frango, mas salmão a gente ainda não chegou nesse nível. A gente só não comprou salmão pra galera. Mas também, né? Salmão tô devendo, tá, Jorlan? Salmão não a Max tinha. tá devendo salmão. Então ele comprava o salmão dele à parte e usava o salmão. Só que aqui... Até porque salmão não é uma estratégia muito comum numa dieta de pré-contest de um atleta que está muito longe da condição física. Sim. Ou eu tô falando besteira? Não, e aí eu perguntei pro Breno, eu falei, Breno, não poderia ter substituído por um frango com azeite? Por um peixe com azeite? Sim. Ou carne com um pouquinho mais de gordura? Aí o Breno falou, eu não passei salmão para ele. Aí eu fiz aquela cara, você não passou salmão para ele? Eu falei, não, eu não passei salmão para ele. E eu falei, e essa questão de ele competir agora nesse primeiro evento, você estimulou ele a competir? Não, ele falou que realmente ele tinha que sair da casa, que ele ia ter que voltar e que ele tinha que antecipar essa competição para pelo menos fazer um evento e poder ir para casa. Mas eu não estimulei ele a competir nessa competição. E nem nós. Muito menos não nós. Tem regra de... Nós tentamos alertar. E uma coisa que eu tenho que corrigir você, Renato, que você falou, nós inscrevemos os atletas na segunda-feira. Nós avaliamos ele na terça. Quando foi na segunda mesmo, depois que nós confirmamos as inscrições, ele veio falar que queria competir. Eu falei, nós já enviamos o e-mail, os atletas já estão inscritos, então se você quiser competir, você vai competir com o seu dinheiro da sua inscrição. Verdade, ele pagou do bolso. Foi ele que pagou do bolso dele. Os demais atletas nós pagamos. Os demais atletas todos pagos. E assim, mesmo que tivesse que pagar, nós iríamos pagar porque ele sim solicitou, ele se sentiu pronto para isso. E nós não podemos impedir, nós só podemos dar aquele conselho. A nossa parte a gente fez. O que eu fiquei muito triste, tirando o lado atleta, é o lado homem. A falta de hombridade desse cara em vir conversar e vir conversar conosco e falar o que realmente estava acontecendo, nunca teve. Então aqui para nós estava tudo bem. E o cara simplesmente vira, some e a gente fica sabendo pela internet que ele foi embora. E isso não está certo.